Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Lobo e esse é o meu primeiro vídeo. Eu tenho, assim, estou superando alguns bloqueios, tenho muita vergonha de falar, sabe? E hoje eu decidi me apresentar e falar um pouco sobre mim. Eu gosto muito de crochê, aprendi a fazer crochê quando era criança, né? E fui desenvolvendo essa técnica, cada vez me apaixonando mais. E agora estou aqui, compartilhando com vocês um pouco do que eu gosto de fazer, um pouco do que eu aprendi a fazer e aprendendo cada dia mais, sabe? Cada dia que eu pego uma linha, uma agulha, vem muitas ideias e eu fico cada vez mais apaixonada pelo crochê. Mas o principal agora é superar esse bloqueio de falar. Eu tenho muita timidez, muito medo de ficar de frente para as câmeras e essa é a minha primeira vez. Então vocês me desculpem. O que eu quero mostrar aqui é essa blusa. Essa blusa eu estava fazendo para minha mãe, esses dias que eu estive fora um pouco, né? Estive com ela. E aí eu resolvi fazer essa blusa para ela, estou vestindo aqui porque ela não tá perto de mim para poder vestir e eu mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar uma fotinha dela e vocês vão ver minha mãe e o meu netinho. Então eu estou fazendo, ela é de square, mas é um square emendado, 4 square, que ele dá conforme o desenho que nós montamos, ele dá um movimento. E é uma cor que ela gosta, ela que escolheu. E é isso, então eu estou compartilhando com vocês. Esses dias que eu estive fora, estive com ela, mas é claro, sem aglomeração, sem tumulto, porque a gente está no momento de quarentena e a gente tem que evitar ao máximo isso, com todo o cuidado possível. E é isso, pessoal. Estou aqui me apresentando para vocês. Quero mostrar o esquema da blusa. Olha, ela é trabalhada com 4 squares, desta forma aqui, deste modelo, na frente, na parte da frente, 4 e 4 atrás. Exatamente igual, da mesma forma que nós fazemos um, nós vamos fazer os 8. Aí, quando nós juntamos, e da forma que nós juntamos, ele dá este movimento na peça, ó, esse movimento como se fosse um catavento, né? Ele dá esse movimento. Sempre que você colocar, vai ter esse quadradinho aqui em cima, de qualquer lado, olha. Vai ter este quadradinho aqui em cima, sempre. Ela é uma peça que fica em movimento, olha que interessante, fica bem bonito mesmo, né? Isso é só o esquema de troca de cores e de nós fazermos o square, somente esse quadradinho, e daqui pra cá nós trabalhamos somente 2 laterais. Nós trabalhamos essa lateral e essa. E aí dá esse formato conforme nós vamos mudando de cor. O interessante é isso, você vê que através de um ponto que a gente repete em tantas outras peças, a gente consegue modificar conforme nós vamos utilizando cores diferentes e mudando, tá? Então o esquema é esse, nós vamos trabalhar com 4 quadrados na frente e 4 atrás, sendo da mesma forma, do mesmo tamanho. Em relação ao tamanho, você vai fazer o seu square conforme a necessidade. Vai medir o ombro, que é essa parte aqui de cima, olha. Como nós vamos medir? Você vai medir o seu ombro, de uma parte do ombro, de um lado do ombro até o outro. Aí, você vai dobrar no meio a fita. E essa é a medida do square que eu preciso. 2 square deste tamanho, que dá certinho aqui, olha. Preciso de 2. No caso, foi a minha medida. Você vai medir o seu ombro aí. E se ele der, por exemplo, aqui, olha. Deu 40 centímetros. Você vai dobrar no meio e vai ter que fazer 2 squares de 20 centímetros. Aí, você vai fazendo e vai medindo. No caso, se eu tivesse que fazer de 20 centímetros, eu teria que fazer até aqui o roxinho, olha. Até aqui daria 20. Até aqui. Aí, eu faria até aqui, essas outras partes aqui não faria. Eu faria 4 partes deste tamanho aqui. Porque eu preciso de 40 centímetros, 2 de 20. Ah, mas eu quero menor no ombro e maior no comprimento. Depois que eu montar esses 4 squares aqui, esse esquema todo, aí eu vou trabalhar em circular daqui para baixo, como eu fiz na manga. Trabalho em circular, vou descendo até o comprimento que eu quero. Então o esquema é esse, não tem erro. Para essa peça nós vamos precisar apenas de 2 novelos de linha Cleia, que é essa linha aqui mais fininha, e depois eu vou deixar a tex na descrição do vídeo.
Uma agulha para crochê, eu estou utilizando a 2,50 para ficar um ponto bem frouxinho mesmo e a peça render mais. Um cortador de linha, este é o material. Como eu disse, nós vamos precisar de 8 partes iguais, 4 para frente, 4 para trás. Então, eu vou mostrar aqui somente uma parte, porque as outras são repetição. Nós vamos começar com um elo mágico e dentro desse elo eu vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, 1, 2 e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Mais 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu faço esse processo 4 vezes. Eu tenho que ter 4 bloquinhos de 3 pontos altos, como eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Fecho meu elo mágico, faço 2 correntinhas e emendo com baixíssimo no começo da volta. E aqui nós temos o começo do nosso square, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Essa é a nossa repetição. Vou caminhar com a agulha em ponto baixíssimo aqui, ó, por cima dos pontos altos, até chegar na quina. Então, a quina, nós teremos a repetição de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E entre uma quina e outra, nós vamos trabalhar apenas com uma correntinha, tá? Subo aqui, cheguei na quina, subo 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, igual eu fiz anteriormente. Vou trabalhar sempre com bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo espaço, porque nós estamos montando a quina. É um square padrão. Uma correntinha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, agora nós estamos montando as quinas. E a partir daqui, sim, será somente repetições. Nós vamos fazer nesta primeira etapa 4 voltas com essa cor. Aí, nós vamos trocar de cor, vamos fazer mais 3 carreiras com a outra cor. Troco novamente de cor, faço 2 carreiras com esta cor aqui, 2 não, 3, e assim sucessivamente. Nós vamos trocando de cor e mudando a quantidade de voltas também, para criar uma forma diferente, um padrão diferente do square comum que a gente sempre faz. Esse daqui, as primeiras 4 voltas, sim, é o padrão comum. Olha aí, ó, comum mesmo, né? Caminho em pontos baixíssimos até chegar na quina novamente e vou para outra volta. Que é o mesmo esquema. A única diferença que nós teremos aqui nessa volta é que nós já temos agora um espaço entre um bloquinho de quina e outro para preenchermos com um novo bloquinho, que são os aumentos que vão acontecendo automaticamente. Então, eu faço uma correntinha, fiz um bloquinho aqui, faço uma correntinha e aqui nesse espaço que surgiu, eu vou preencher com um bloquinho. Assim vai acontecer nas outras laterais e também na próxima volta. Então, o esquema aqui é só repetição mesmo. Aonde surgem os espaços, a gente preenche com bloquinho. Terminei a 4ª volta, ó, lembrando que aqui entre um bloquinho e outro é apenas uma correntinha e 2 correntinhas somente nessas quinas aqui. Então, eu termino com uma correntinha e um ponto baixíssimo no começo da volta,
para trocar de linha. A partir daqui, nós vamos trocando de cor. Estou trabalhando com esse roxo e esse daqui, esse vinho. Um vinho claro e um vinho escuro, eu acredito que seja isso. Agora, nós vamos trabalhar de forma diferente. Até aqui, nós trabalhamos de forma circular. Agora, nós vamos trabalhar no vai e volta. Então, daqui, nós vamos começar daqui. Vou passar por aqui até aqui. Nós vamos aumentar essa peça somente por essas duas quinas. Então, eu começo, escolho qualquer quina, faço um nozinho na minha linha, engato aqui nesta quina e vou trabalhar a partir daqui. Como embaixo é um bloquinho fechado, então na parte de cima, como ele vai intercalando, nós teremos um bloquinho aberto. Então, eu subo 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, mais 2 correntinhas de intervalo, que é a parte superior. Então, quando é um bloquinho aberto na quina, nós vamos fazer 5 correntinhas. E agora eu vou trabalhar como eu estava trabalhando anteriormente, sendo 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Somente aqui na quina que nós vamos trabalhar 2 blocos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de intervalo. Isso até preencher esta lateral e a outra, que nós vamos preencher somente 2 laterais e a partir daqui nós vamos trabalhar no vai e volta para aumentar a nossa peça pela lateral. Assim, nós teremos um desenho diferente do nosso square, saindo do padrão. Cheguei aqui na quina, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e vou seguir aqui o meu esquema que eu já estava fazendo, que são 3 pontos altos, uma correntinha. Até chegar no final desta carreira aqui, desta lateral, e aí eu viro e volto trabalhando da mesma forma. Isso por 3 carreiras. Então, 3 pontos altos, uma correntinha, cheguei aqui na quina, como eu disse, a quina na parte de baixo tá preenchida, então a parte de cima fica com intervalo. Então, eu faço 2 correntinhas, um ponto alto. Assim, eu tenho a parte aberta, que equivale a essa daqui. Viro a peça, aqui é aberto, então o próximo de cima será fechado. Subo 1, 2, 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Assim, eu tenho o meu bloquinho. E agora, eu vou fazer uma correntinha, 3 pontos altos. Do mesmo esquema que eu acabei de fazer, até chegar lá na quina, onde nós começamos, eu viro a peça da mesma forma que eu virei aqui e volto trabalhando. Então, eu vou fazer essa repetição de cores por 3 carreiras. Trabalhando no vai e volta. Eu vou fazer isso aqui por 3 carreiras, depois eu volto com roxo, faço 3 carreiras, aí depois eu volto com esse vinho, faço 2 carreiras, volto com o roxo, faço 2 carreiras, volto com o vinho, faço 1 carreira, volto com o roxo, faço 1 carreira. Então, eu fui fazendo a diminuição, de 3 carreiras eu fui para 2, até chegar em 1, com a cor vinho e depois com a cor roxa. Terminei isso, vou novamente fazer a outra repetição de 3 carreiras. Começo 3 carreiras novamente com essa daqui roxinha e volto para 3 carreiras com essa daqui vinho. Perdão, com essa daqui que é roxinho, é que eu tô fazendo confusão de cores. Com a roxinho, vinho. Então, eu vou chamar essa roxa, essa vinho. Vocês me perdoem essa minha confusão com as cores, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui, vou virar, vou voltar para inteirar 3 carreiras, tá? Aí, eu troco de linha, vou com a linha roxo, a roxinha, e faço 3 carreiras também. Eu termino essa peça fazendo, então, 2 vezes a repetição de 3, 2, 1. Vou fazer e já volto com vocês. Aqui está, olha, eu terminei, achei que não precisa ficar mostrando, porque é só repetição de vai e volta, olha. Vai e volta. E assim, nós temos esse quadrado que foi fazendo esse movimento conforme nós fomos mudando de cor.
Então, lembrando que eu comecei com roxo, aí eu troquei e fiz 3 carreiras do vinho, 3 carreiras do roxo. Fui novamente pro vinho e fiz 2 carreiras do vinho, 2 do roxo. Aí aqui, 1 carreira do vinho, 1 do roxo. Voltei nesta mesma repetição que eu fiz até aqui, eu fiz novamente 3 carreiras aqui do vinho, 3 do roxo. 2 do vinho, 2 do roxo. E terminei com 1 carreira aqui do vinho. Agora, nós precisamos de ter 8 peças dessa daqui, exatamente igual. Nós temos as 4 peças, como que nós vamos montar? Então, eu pego uma peça e coloco o quadrado virado para baixo, para fora da blusa. Aqui é o meio. O outro quadrado eu coloco virado para cima, para dentro da blusa. E aqui eu vou fazer emenda, olha, bem aqui. Vou costurar aqui. Então, um para fora, na parte de baixo, o outro para dentro, na parte de cima. Aí sim, essa é a parte de cima, ok. Vou puxar porque o espaço é pequeno. Fiz a emenda. Agora, a parte de baixo. Eu vou colocar o quadrado para dentro, virado para baixo. Deste lado aqui, ó. Vou emendar com esta peça aqui. Então, ele vai ficar o quadrado, olha, esse quadrado para fora, esse quadrado para dentro. Veja que aqui vem assim, olha, ele pega essa diagonal e aqui pega a horizontal. Mesma coisa vou fazer deste lado. Vou colocar o outro quadrado para cima, só que virado para fora, para ele fazer o mesmo esquema. Aqui está na horizontal e aqui está na diagonal. Então, esse é o esquema que nós vamos costurar agora. A parte da frente e a parte de trás, fazendo esse mesmo esquema e depois nós vamos emendar as laterais. Para fazer as emendas, nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro, caso você queira costurar com a mão. Mas você pode fazendo também a emenda fazendo crochê, ponto baixíssimo entre as peças, que dá certo também. Eu vou fazer com agulha de tapeceiro para ficar uma peça mais delicada, uma emenda mais delicada. Então, eu vou colocar a linha aqui e nós vamos... Você escolhe também a cor que você quiser. Pode ser tanto com roxo quanto com o vinho. Então, olha, aqui é o lado certo da peça, olha. Aqui, ó, olha a diferença. Aqui o certo e aqui o avesso, olha. Aqui tem mais nozinhos. E aqui a peça fica mais lisa. Então, esse é o lado certo, mesma coisa este lado. Aqui é o lado certo, aqui é o avesso. Eu vou juntar o certo com o certo, ó. Lembrando que essa ponta fica para fora e essa para fora também. E vou costurar aqui, estas laterais. Vou engatar aqui, olha, quina com quina. Dou um nozinho aqui, para depois eu arrematar essa pontinha que sobra. E é uma emenda simples, olha, aqui tem 3 pontos, aqui tem 3 pontos. Então, eu vou juntando a parte de cima, ó, das 2 correntinhas de cima com as 2 aqui desse ponto. Pego essas 2 aqui de cima, olha, essas 2 linhas, e aqui deste outro ponto. E vou trabalhando assim, nesse vai e volta. Pego aqui 2, pego aqui 2. Aqui também 2, que é aquela correntinha de intervalo, e aqui também. E assim eu vou fazer todas as minhas emendas, todas as laterais que eu preciso juntar.
Quero mostrar aqui, olha, já emendei duas partes, né? Aqui as laterais, olha. Esta com essa e esta com essa. Agora, nós vamos emendar essa parte com essa. O que eu quero mostrar é essas emendas aqui, olha. É importante você colocar a parte, no caso aqui, né? Nós vamos trabalhar com essa parte que é deitada e essa parte que é de pé. Então, esse daqui, que é o deitado, emenda junto com o que tá de pé, olha só. Vamos ver se dá pra ver bem. Tá vendo, ó? Esse daqui é o deitado, olha. Emendei com o que tá de pé. Espaço com espaço, bloquinho com bloquinho. Espaço com espaço, bloquinho com bloquinho. E vai assim, ó, do começo ao fim. Isso é importante para não dar diferença. E agora é só fazer essa emenda aqui, olha. Então, eu pego e junto lado certo com lado certo e emendo pelo avesso. Você seguindo esse esquema de bloquinho com bloquinho, espaço com espaço, vai dar certinho, apesar de parecer que um tá menor que o outro, como esse daqui, olha, parece que tá menor, né? Porque conforme a nossa distribuição dos pontos, às vezes um ponto fica mais apertado, a nossa tensão dos pontos, um fica mais apertado, outro mais frouxo, mas na hora da emenda dá certinho. Estão aqui todas as partes prontas, as 4 da frente, as 4 de trás, tudo montado, olha. A parte certa com a parte certa na parte de dentro. E aqui fica o avesso, que é onde nós vamos costurar. Então, agora, nós vamos medir a manga e o ombro. Eu deixei para a cava, vou fechar daqui para baixo, para a cava, essa quantidade aqui de espaço, que dá 22 centímetros. E de ombro, que eu vou fechar, aqui vai ficar aberto, que é a cava do braço. E aqui em cima é onde eu vou fechar. 19 centímetros. Então, eu vou fechar aqui, vou costurar aqui, aqui vai ficar aberto e aqui vou costurar. Esta é uma lateral. Da mesma forma, eu vou fazer na outra lateral, igualzinho. Aqui vai ficar aberto, aqui eu vou costurar, aqui eu vou costurar e aqui será o decote, ó, esse espaço de decote para a cabeça e aqui para os braços. Em pontos, aqui ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos que eu vou ficar sem costurar. Para o ombro, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos que eu vou costurar para o ombro e aqui que vão ficar abertos. Então, é isso. O esquema de costura é o mesmo, gente. Juntar as peças, bloquinho com bloquinho e ir costurando. Na lateral, na outra lateral e no ombro. E depois nós só vamos fazer a manga. Terminei de fazer as costuras aqui das laterais, olha. Já virei aqui do lado certo, então ficou assim. Olha aqui, esse espaço aqui de cava da manga, esse espaço aqui de cava do decote e aqui a manga. Agora, nós vamos fazer a manga. Você escolhe qual cor você quer colocar, tanto a mais clara quanto a mais escura. E vai fazer agora do lado certo, não é pelo lado do avesso. Eu vou trabalhar aqui com a linha mais escura mesmo. E aí, é só fazer esse ponto aqui, ó, os bloquinhos. Somente isso, gente. Não tem mais nada de dificuldade ou de segredo. Nós vamos trabalhar os bloquinhos em cima de cada espaço desse daqui, olha, seguindo a sequência. O comprimento, você vai fazer o comprimento que você deseja. Vai fazendo, vai vestindo, medindo no seu corpo. Engato aqui, ó, em qualquer parte. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos. Faço uma correntinha de intervalo, 3 pontos altos. E eu vou trabalhar assim de forma circular. A hora que eu chego aqui, termino essa carreira, emendo com baixíssimo, levanto 3 correntinhas novamente, 2 pontos altos e vou fazendo até terminar a carreira. Termino a carreira com baixíssimo e vou fazer a outra sempre levantando com 3 pontos altos, que equivalem a levantando com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, agora o esquema é esse.
fazer a manga do comprimento que você deseja. Se você quer uma manga 3/4, você faz até a altura do cotovelo. Se você quer uma manga longa, aí você faz mais comprido. Manga curta, faz só um pouquinho. Você vai fazendo e experimentando para ficar do seu desejo, do seu gosto. Eu vim fazendo. Cheguei aqui, olha, em cima, tem 2 espaços juntos. O que que eu faço? Faço ponto alto, um bem aqui no meio, entre um bloquinho e outro. É uma agulha grossa, difícil de passar, mas a gente consegue. Aqui no meio e outro no outro bloquinho. Assim, ele ficou entre os dois, olha. Ficou entre os dois. E sigo fazendo uma correntinha, pulo, 3 pontos altos e assim sucessivamente. Fiz as mangas, eu segui aqui, olha, daquela mesma forma que eu já tinha falado, né? Fazendo circular, preenchendo os espaços, olha, os espaços abertos, fui preenchendo com o mesmo esquema que nós fizemos aqui, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. E eu fiz essa quantidade aqui, olha, eu medi e é a quantidade que eu preciso pro tamanho que eu estou fazendo. Aí você vai fazendo e vai medindo. Eu vesti e deu esse tamanho aqui, olha. Ficou com 31 carreiras aqui do ponto de bloquinho, sendo que 3, olha, 3 eu fiz da outra cor. Aí eu fiz, para finalizar, uma carreira de ponto baixo, ó, para ficar mais firme a barra. Mesma coisa eu fiz aqui no decote, uma carreira de ponto baixo, olha, pontos baixos, somente isso. E também aqui embaixo, na barra da blusa, uma carreira de ponto baixo, só isso que eu fiz. E está pronta a nossa blusa com o square em movimento, porque como ela tem esse desenho aqui, olha, ela dá esse movimento, tá? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.